Vamos fazer aqui uma reflexão sobre a Bíblia. Vamos falar um pouco sobre a Bíblia, sobre como foi feita a Bíblia, como foi feita e como será útil para nós a Bíblia. Vamos falar um pouco sobre isso. Bem, eu disse uma palavra que para muitos não conseguem compreender, dizem que é uma palavra pesada, mas eu disse que para nós, se não fosse a igreja, a Bíblia não servia para nada. Veja bem, se não fosse a igreja, a Bíblia para nós não serviria para nada. É porque até a Bíblia só existe porque a igreja existe. Se não fosse a igreja católica, não existiria a Bíblia. Foi a igreja católica nos primeiros séculos que organizou, que lutou para conseguir, com muita luta, adquiriu todos os livros que hoje compõem a Bíblia Sagrada. Foi a igreja católica que construiu esse conjunto de livros. Foi a igreja católica que fez a transferência do grego e do hebraico para o latim. O latim era a língua oficial da igreja católica. O latim, em Roma. A igreja católica que iniciou-se em Roma. Saiu de Jerusalém, mas ela se afirmou-se mesmo em Roma, de Roma para o mundo. Pois bem, então tudo foi a igreja católica. A igreja católica selecionou, lutou muito para conseguir esses pergaminhos, selecionou, estudou, meditou, aprovou. A própria igreja católica fez a conversão do grego, que era uma língua muito estranha, e do hebraico, também uma língua muito difícil, mas a igreja transferiu tudo para o latim, já estava tudo prontinho. Quem fez isso tudo foi a igreja católica. Quando Lutero chegou, já encontrou tudo prontinho. Se fosse para Lutero imprimir a primeira Bíblia que ele imprimiu, pegando do grego e do hebraico, Lutero não ia fazer isso nunca. Lutero não tinha capacidade para isso. Ele já chegou, já encontrou tudo prontinho. A igreja católica, hoje a Bíblia só existe tal como nós conhecemos hoje. Nós devemos isso à igreja católica, que transferiu tudo para o latim. Quando Lutero chegou, quando João Gutenberg descobriu a imprensa, se não fosse João Gutenberg que descobriu a imprensa também, como era que existiria a Bíblia como nós temos hoje? Então, primeiro a igreja católica preparou tudo, construiu, fez a conversão para o latim dos 73 livros. Depois veio Gutenberg e inventou a imprensa. Em 1430, João Gutenberg inventou a imprensa. Embora que o primeiro livro assim que foi impresso foi a Bíblia, por Lutero. Mas quando Lutero chegou, já encontrou tudo prontinho. Lutero era alemão, conhecia bem a língua alemã, e era católico, conhecia bem o latim, porque aprendeu na igreja católica. Ele conhecia bem as duas línguas. O alemão porque ele era alemão, conhecia a língua alemã, ele era da Alemanha. E conhecia bem o latim porque ele era católico. O latim era a língua oficial católica. Então Lutero já chegou e encontrou tudo fácil, encontrou a imprensa, aí só fez fazer a conversão para o alemão, mas já encontrou tudo prontinho. Nós devemos isso a quem? A igreja católica. Hoje só existe a Bíblia, como nós conhecemos hoje. Nós devemos isso à igreja católica. Foi ela quem selecionou, quem escolheu os livros, quem meditou, estudou muito e meditou sobre esses livros para poder aprovar eles. Foi a igreja católica. Agora eu vejo hoje, agora depois da Bíblia prontinha, tem pessoas que estão a Bíblia é sagrada, é útil e necessária, mas tem pessoas que estão exagerando, até porque tem pessoas que dão um valor grande demais à Bíblia,
Porque a Bíblia não vai, a Bíblia não morreu para nos salvar. Quem morreu para nos salvar foi Jesus. Entendeu? Então não foi a Bíblia. Quem morreu para nos salvar, quem vai nos julgar e nos salvar é Jesus. Porque as pessoas valorizam demais, ou nunca é demais, mas eu digo assim, valorizam muito a Bíblia e não obedece o que a Bíblia manda, o que está escrito na Bíblia, não obedece. Sou testemunha dos protestantes que dão um valor muito grande à Bíblia. Tudo bem, que a Bíblia realmente tem valor, mas dá valor muito à Bíblia e não querem fazer o que a Bíblia manda. Outra coisa, o último livro da Bíblia provavelmente foi o Apocalipse. São João já estava velho, São João já estava velho quando escreveu. Provavelmente foi o último livro a ser escrito, foi o Apocalipse. Pois bem, aí parou. Aí a Bíblia parou. Ela já tem quase 2000 anos. Perto de 2000 anos. Parou. Mas Jesus não parou. A escrita, o documentário chamado Bíblia, parou de ser escrito. Parou ali, ninguém escreveu mais nada. Mas só que Jesus continuou. Jesus continuou enviando sinais e prodígios para a sua igreja. E são muitos, são centenas, milhares de sinais e prodígios que nós precisamos considerar. Não foi escrito, mas porque a Bíblia, a escrita parou, mas Jesus continuou. Então quer dizer que nós não podemos ignorar tantos sinais e prodígios que aconteceram depois disso. Que não estão na Bíblia, porque a Bíblia não foi mais escrita, parou, mas a história continuou. E nessa história estão os grandes sinais e prodígios de Deus. Nós precisamos considerar, não é considerar somente a Bíblia, uma Bíblia que parou 2000 anos, não. Temos que considerar os sinais e os prodígios de Jesus até os dias de hoje. Se você ama Jesus, tem que considerar todos os seus sinais e os seus prodígios, que ainda hoje estão acontecendo. Então é preciso que a gente olhe também por esse lado, que nem tudo está na Bíblia. Tem tanta coisa que foi escrita, que os apóstolos disseram, se fosse colocar tudo na Bíblia, não havia Bíblia que coubesse tanta coisa. Então tem muita coisa boa e verdadeira sobre Jesus que não está na Bíblia. Que os apóstolos testemunharam que nem tudo está na Bíblia. E de João, do Apocalipse para cá, quanta coisa Jesus fez, prodígios e sinais que não estão na Bíblia. Que não estão na Bíblia. Então vamos agradecer a Deus pela existência da Bíblia, mas vamos saber que nem tudo está na Bíblia. Tem muitas coisas que nós temos que crer e que não estão na Bíblia. É uma questão de ser honesto, ser sincero com Jesus, ser honesto e crer em Jesus. Outra coisa, Jesus disse assim a Pedro: eu te entrego as chaves do reino dos céus. A chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Entregou o poder a Pedro. É claro que Pedro morreu, mas a chave ficou. A chave não morreu. Pedro morreu, mas a chave ficou. Então são as promessas de Jesus para a sua igreja. Por isso que eu digo que se não for a igreja, não fosse a igreja, nem Bíblia existia. Nem Bíblia existia. Então Jesus disse: o que ligares na terra será ligado no céu. Essa palavra se refere à Assembleia dos Anciões. A Assembleia dos Anciões. Quando os anciões se reunir nos concílios, que já foram feitos muitos concílios, o que for decidido ali, o que um só decidir, não é isso. É o que for decidido em conjunto na Assembleia dos Anciões. O que for decidido ali será aceito no céu. O que seria de Jesus, do seu Evangelho, sem a igreja? Então Jesus sabe que a igreja é o próprio Jesus. A cabeça da igreja é Jesus. E o que seria Jesus sem a igreja? Você vê a importância da igreja para Jesus. Então ele sabe que a sua igreja é tudo. É o preço do sangue dele derramado na sua cruz, é a igreja. Isso que for decidido por uma única pessoa, não, mas for decidido na Assembleia dos Anciões, que for decidido ali, está aceito por Deus. Já está aceito por Deus.
próprio Jesus disse isso. Então temos que considerar que a Bíblia parou de ser escrita no primeiro século, mas que a história continua. Jesus continuou vivo, mandando sinais e prodígios para a sua igreja que nós temos que considerar. Não é essa só se está na Bíblia, eu acredito, não está, não acredito. Não, isso é uma ignorância muito grande, uma estupidez, é uma insensatez. Não é assim não. A Bíblia parou, mas Jesus continuou e continua vivo, mandando sinais e prodígios para a sua igreja. E nós temos que considerar. Se é que você ama Jesus e diz que crê em Jesus, então considere seus sinais e prodígios, que são coisas de Deus, que coisas que só Deus faz. Que só Deus faz. Então, se é Deus que faz, merece todo o nosso respeito e a consideração, mesmo que não esteja na Bíblia. Ok? Então vamos meditar, para a gente não tirar um bom proveito na Bíblia e não se atrapalhar com ela. Obrigado.